O que vai ser falado, né? Ok. Contrato de trabalho. No aspecto, no tema contrato de trabalho, surge a seguinte questão. A pergunta é: como ficam as regras que estão previstas em acordo coletivo de trabalho e em convenção coletiva de trabalho? As regras da CLT foram alteradas e a partir do dia 11 de novembro de 2017, depois que passar um período da vacácio legis, entra em vigor com toda a força as alterações introduzidas pela Lei 13.467. Que dia? 11 de novembro. E como fica as regras que foram pactuadas com os sindicatos? Por exemplo, tem sindicatos que diz que o banco de horas só pode ser feito mediante autorização do sindicato. Vocês vão ver aqui que a reforma trabalhista disse que agora não. Se o banco de horas tiver um período máximo de duração de 6 horas, pode ser feito por escrito apenas com o trabalhador, sem intervenção do sindicato. E aí, se na sua convenção coletiva tem uma regra diversa da CLT, o que nós temos orientado como boa prática é que as regras combinadas devem ser cumpridas. Os pactos firmados sempre devem ser cumpridos. Latim, pactus sunt servanda. Pactos foram feitos para serem cumpridos. Então, tudo que está na convenção coletiva deve ser cumprida até o último dia de sua validade. 11 de novembro, as regras novas já estarão em vigor. Porém, se a sua convenção coletiva de trabalho ela firma alguma coisa diversa, você vai cumprir esse acordo coletivo até o fim. Ok? Dúvidas quanto a isso? Aí alguém me liga, né? Manda um e-mail. Mas agora eu estou com uma dúvida. Porque o meu sindicato diz que deve ser homologado. Tem uma cláusula no acordo coletivo que diz que a homologação deve ser feita no sindicato. E vocês vão descobrir aqui também que acabou a homologação. Dia 11 de novembro não vai mais existir homologação de nenhuma espécie. Essa é a melhor novidade de todas. Nós não vamos ter que ficar mais na fila daquele sindicato que diz qual é o máximo de senhas por dia e que tantas horas da madrugada, quem trabalha em recursos humanos sabe o que eu estou falando, né? Para pegar a senha, né? Acabou. Esse desrespeito com a classe contábil, com os profissionais da contabilidade, chegou ao fim de modo diverso. Mas e aí? Se na convenção coletiva diz que tem que continuar homologando, eu disse à pessoa: pactos foram feitos para serem cumpridos. Apesar da CLT não dar nenhum valor para a homologação, vá até lá e faça a homologação. Eu penso que o próprio sindicato vai dispensar os funcionários que estão ali à disposição para fazer a homologação, porque os sindicatos vão passar por uma redução de custo muito grande. Então, mesmo que a CLT fale de modo diverso, a empresa deverá continuar cumprindo aquilo pelo qual ela pactuou. Obrigado. Ok? Próximo. Contrato de trabalho. A dúvida: carteira de trabalho não vai mais existir. Isso é boato. Muitos boatos vão surgir. O WhatsApp é uma coisa incrível para espalhar boato, né? Então, sempre que aparecer alguma notícia meio assim, com muita ênfase, desconfie, porque o boato geralmente olha para agora voltou a circular de novo os 33,5% do imposto de renda da pessoa. Então, vira e mexe tem boato. Não transmita. Tem um site da internet chamado boatos.com. E tudo quanto é boato, ele se carrega de lá e colocar no boatos.com. Então, não retransmita. Chegou essa corrente, deixa para lá. E aí um dos boatos era: não vai ter mais carteira de trabalho. Tem sim. Carteira de trabalho, criada na década de 40, continua em vigor e deve ser assinada. Ela é um documento que fica em posse do trabalhador, para comprovar o seu vínculo. Mesmo com a chegada do e-social, ainda vai continuar a obrigatoriedade de assinar carteira. Mesmo a carteira sendo ela eletrônica, daqui uns dias nós vamos ter a carteira de trabalho, entre aspas, eletrônica, vai continuar tendo essa modalidade de assinatura. Então, e o contrato individual, ele pode ser de duas maneiras: tácito, verbal, ou expresso,
escrito. Aliás, tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego, verbal ou por escrito. Era assim antes da reforma trabalhista? Era. E vai continuar valendo. Só que ela ganhou alguns contornos. Certos aspectos eram possíveis ser negociados apenas empresa e sindicato. O trabalhador era tido, na visão de 1940, como alguém incapaz. Era tão incapaz que mesmo que ele quisesse abrir mão de um direito seu, negociar um direito seu, a lei proibia que ele abrisse mão de um direito seu. Era vedado. E ainda é até o dia 10 de novembro. E essa tinha sido a explicação, a forma como a Justiça do Trabalho tinha se posicionado com o trabalhador, de proteção. Faz sentido, como eu disse, se você vivia na década de 1920, 30, 40, com os abusos ali que eram cometidos. Nós não somos ignorantes de tapar o sol com a peneira. Do jeito que tem empresas boas, tem empresas más. Do jeito que tem trabalhador bom, tem empregador mau. Porque assim é a nossa sociedade, é feita de pessoas boas e pessoas más. Cada um de nós vive nesse contexto, e não seria diferente na relação de trabalho. E aí o que tinha acontecido é que a Justiça do Trabalho tinha dado muita proteção ao trabalhador. A reforma trabalhista está entendendo que os trabalhadores já começaram a ganhar um pouco mais de autonomia. Eles já podem começar a negociar mais alguns direitos. Não todos. É evidente que ainda há uma diferença, há uma hipossuficiência do trabalhador. Mas alguns direitos já se permitiu que fossem negociados. E essa negociação pode acontecer de maneira tácita ou de maneira expressa. A gente sempre recomenda que a negociação seja por escrito, por algum meio que registre a vontade das partes. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser de alguma forma que seja possível no judiciário provar que foi feito algum acerto, alguma combinação. É muito difícil você provar algo no judiciário que combinou só de palavra, porque o juiz está lá escutando as duas partes. Uma diz que sim, a outra diz que não. Tem testemunha? Não. Tem prova por escrito? Não. É muito difícil colocar o juiz numa situação dessa. Então, a primeira coisa que nós reforçamos é que tenha que ser feito o acordo por escrito. Seja feito por escrito. Nem sei onde é que aponta isso aqui. Para cá? Será que é para cá? É mesmo, eu botei o sensor ali, ó. Valeu, obrigado aí. Olha só, o que eu quero contar de novidade? Que essa reforma trabalhista aumentou uma multa aqui, tá? Ele, pra cá, quanto mais perto eu chego, mais ele funciona. Ali, agora tem. Aumentou uma multa, essa é uma novidade. O Ministério do Trabalho chegava lá na empresa do seu cliente, ou uma empresa aqui, constatava que não havia trabalhador registrado. E aí a multa era metade de um salário mínimo. A partir do dia 11 de novembro, um só trabalhador sem carteira, sem registro, equivale a uma multa de R$3.000. E que vai ser corrigido pelo INPC. Todo ano ela vai, a cada ano em novembro ali, esse valor vai aumentar. R$3.000 é muito dinheiro, é muito risco para que uma empresa fique sendo trabalhador sem carteira assinada. Se ela for do Simples Nacional, ela cai, aliás, não é nem simples, né? Se ela for microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, até R$4.800.000 no ano que vem, né? Ela vai ter uma multa de R$800. Esse tratamento diferenciado, a FENACON, a Federação das Empresas de Contabilidade, ela atua muito fortemente em prol das pequenas e microempresas, das micro e pequenas empresas. O Congresso, a FENACON, tem atuado fortemente, porque ela entende que fazendo isso, o sistema SESCAP, SESCOM, entende que fazendo isso, os contadores serão atingidos de maneira positiva, porque tem tanto uma continuidade das empresas, quanto também tem uma facilidade na forma do contador trabalhar com essas empresas. Então, esse tratamento diferenciado aqui tem sido buscado e foi conseguido. Mesmo assim, R$800 por não encontrar um trabalhador assinado é muito caro. E se
tiver reincidência, na segunda fiscalização e encontrar de novo, as multas são em dobro. Então não compensa. Está vindo aí o E-Social. O E-Social, praticamente, nós vamos fazer a informação do registro no dia anterior do início dos trabalhos. Essa questão é mais uma questão de programação, uma questão das empresas se organizar, mais uma questão diária, em que o trabalhador trabalha quase o mês todo, e quando chega a carteira no final do mês, para o contador fazer a folha, está aí a carteira, tem isso aqui para assinar. E a pessoa já estava trabalhando lá há vários dias, às vezes até no mês anterior. Aí vai o contador tem que refazer a folha de alguns meses para incluir. Com o E-Social, a comunicação vai ser feita até o dia anterior ao início do trabalho. Portanto, a regra geral é que não haverá um trabalhador com um dia de trabalho sem que o Ministério do Trabalho saiba. Se não tiver sido comunicado, a multa já vai vir automática. Então essa é uma das novidades. E foi criada uma nova multa. A reforma trabalhista criou uma nova multa, os escritórios de contabilidade aí. Essa multa é de R$600 por empregado prejudicado. Lá no artigo 40, o livro de registro de empregados, ou a ficha, conforme cada empresa deseja trabalhar, tem que constar o nome do empregado, o estado civil, a naturalidade, o local onde ele nasceu, a raça, cor, tem que ter o horário de trabalho, a função, o salário. Mas na maioria das vezes, os escritórios de contabilidade, na correria, ou as empresas, pegam, anotam na carteira, anotam lá no sistema domínio, faz a folha, e aí quando Deus mandar bom tempo, senta e vai escrever à mão o livro de empregado. E alguns deixam chegar a fiscalização para imprimir a folha de registro que está ali no sistema domínio. Pois bem, aí quando você olha o livro dessas empresas, ou quando você olha a ficha, está em branco os aumentos salariais, está em branco o período de férias, está em branco os afastamentos previdenciários, está em branco os dependentes, tudo isso está em branco. E essa legislação aqui que trouxe essa multa nova aqui, ela diz que a multa é R$600 por empregado prejudicado. Então, os livros têm que estar devidamente atualizados. Trabalha com livro, tem que estar devidamente atualizado. A ficha, sim, isso, diga lá. A ausência da informação ele já vai caracterizar como empregado prejudicado. Mas não vai ter homologação. Não. Aí como é que vai ter que estar lá no livro? Se houver uma fiscalização que peça o livro, e aí ele vai olhar se ali o funcionário está com todas aquelas informações do livro escrito. Porque na prática, os livros estavam sempre desatualizados. Eu estou falando erro ou agora já está atualizado? Não, está correto ainda, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, há 24 anos atrás, a gente sempre deixava para depois. E aí, nem o Ministério do Trabalho não se importava, mas agora, se ele quiser, R$600 a multa por empregado prejudicado. E quem vocês acham que o patrão de quem vai cobrar? Ele vai perguntar, mas quem é que tinha que escrever essas informações no livro? E aí, sobra para a gente. Então, é uma importante mudança para ter aqui. A ficha do domínio substitui ou do Nassajón de algum outro sistema? A minha opinião particular é que não substitui. O livro não foi abolido. Ou é livro, ou é ficha, ou é sistema eletrônico de registro. Só que se você olhar na página do Ministério do Trabalho, as portarias que falam que é um registro eletrônico, não tem nada a ver com o domínio. Praticamente é assim, registro eletrônico, se você quiser adotar, o fiscal chegaria na empresa e fala, me dá o livro de empregados. Você não pode dizer que está lá no contador, porque ele é obrigatório estar na empresa. Não é eletrônico, então cadê o computador? Não, está lá no contador. Então não é eletrônico. Porque é eletrônico, você tem que ter um terminal que ele acesse naquele momento e faça a verificação que ele quiser fazer. E ninguém tem, eu acho que ninguém tem escritório, uma estação lá em cada empresa para que o fiscal faça a verificação ele mesmo direto no sistema. Isso as portarias do Ministério do Trabalho diz que é registro eletrônico de funcionário. Da domínio cadastrar, isso não é registro eletrônico.
E ficha é uma ficha registrada no Ministério do Trabalho. Até o registro acontecia antes, agora pode ser na hora que o fiscal vai lá. Mas se ninguém está importando com isso. Tá certo, ninguém nunca importou também com qualificação civil, duração de férias, demais circunstâncias do trabalhador. A dica que a gente está dando aqui é que não confie nessa questão só da ficha do domínio. Mantenha o livro para evitar qualquer aborrecimento. Opinião pessoal. Respondido então? Então vamos lá. Obrigado pela pergunta. Outra coisa importante: os juízes estavam estendendo demais a responsabilidade por verbas trabalhistas não pagas. O funcionário entrava com a reclamação trabalhista e o juiz dizia: quem tem que pagar isso é esse. O juiz incluía todo mundo. Pense em uma empresa que alguém deixou de ser sócio há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e um determinado trabalhador entrou. Só que esse trabalhador entrou na empresa depois que o sócio tinha saído. Tinha juiz que mandava até esse empresário pagar a conta. Então não havia limite. Cada juiz entendia alguma coisa. Agora a lei regulamentou e disse: não, a responsabilidade do sócio que se retirou da sociedade, ela existe, mas ela é subsidiária. Primeiro vai tentar receber da empresa, depois dos sócios atuais, depois dos sócios retirantes, se no período que ele figurou como sócio, aquela pessoa trabalhou. Então, se um trabalhador faz uma reclamação, parte do contrato de trabalho dele foi feito enquanto fulano era sócio. Então, aquele sócio responde por aquele pedaço. Se a empresa não pagar, se os sócios atuais não pagarem, ele vai pagar por aquilo ali. Mas se o trabalhador chegou depois que ele saiu, não tem nenhuma reclamação. E tem também uma questão que diz que o funcionário que está em vigor, ele tem 2 anos para reclamar do patrão que está saindo, retirando da sociedade. Vence 2 anos. Tudo isso é muito importante para criar um limite até onde o braço do Poder Judiciário pode alterar aqui as relações, as transações societárias. E importante dizer que se ficar configurado que aquele sócio saiu por mera fraude, não tem responsabilidade subsidiária não. Ela é solidária e responde lá junto no início. Entenderam? Um dia desse teve aqui não, mas na França. Na França, um empresário francês estava tentando com um contador lá, que o contador transferisse a empresa para uma outra pessoa. Aqui não acontece isso no Brasil, né? Para poder se ficar livre de todas as responsabilidades tributárias, trabalhistas. Aí a gente mostrou que o judiciário não entende dessa maneira aqui. Ok? Posso seguir? Da responsabilidade do sócio retirante. O que mais que a reforma trabalhista fez? Vamos lá. Falou também do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente foi algo que foi criado. Só que deve ser por escrito. E aí essa novidade, vai precarizar a mão de obra, vai mudar tudo, o trabalhador vai perder muito com isso. Estou vendo o colega tirar foto aqui. O Matheus está por aí? Não, né? Mas vocês podem me ajudar, porque vocês são da era do Facebook. Isso aqui, esse slide, tem tudo em PDF, eu posso colocar na página do Facebook, todo mundo tem acesso, faz download, dá certo? Tá? Então isso aqui vai estar lá na página das contatos, lá, esse PDF aqui, para que vocês depois tenham acesso à íntegra desse material. Porque é até ruim olhar daí essas letrinhas pequenas, né? Bom, então podem ficar mais tranquilos. Então o trabalho intermitente, há uma crítica muito grande, que ele vai precarizar esse tipo de trabalho. Mas as regras que eu quero passar para vocês: se alguma empresa desejar contratar um trabalhador por trabalho intermitente, deve fazer isso por escrito. E a lei trouxe quais são os requisitos que deve conter no trabalho intermitente, o valor das horas de trabalho. Então aqui é a primeira explicação. Trabalho intermitente é aquela pessoa que vai trabalhar por hora. Ele vai ser atendido aqui por hora, o salário dele. Isso. Exatamente. Vamos lá. O que mais? Trabalho intermitente não tem hora, não tem dia, não tem nada. Trabalho intermitente é o pode tudo. É com carteira assinada ou sem carteira assinada? Claro que é com carteira. Não existe
esse negócio de trabalho autônomo, sem vínculo empregatício para trabalho intermitente. Ele é um trabalhador. Ele só vai trabalhar para uma empresa? Não, ele pode trabalhar para quantas quiser. No contrato de trabalho que for feito por escrito, ele já pode estabelecer o dia e hora que vai trabalhar, os momentos que vai trabalhar, a quantidade de hora e quanto vai ganhar de salário hora. Está vendo? Ele vai ganhar menos. Não. O salário mínimo, existem 3 salários mínimos. Toda vez que tem uma lei que diz que o salário mínimo é X, se você abrir a lei, ela vai dizer 3 salários mínimos. Salário mínimo mês, salário mínimo dia e salário mínimo hora. É vedado pagar menos que o salário mínimo hora para quem trabalha por hora. Mas ele vai ganhar só pelas horas que trabalhou? Sim, só pelas horas que trabalhou. E como é que ele vai ser convocado para trabalhar? A lei já trouxe a regra. Pode ser por qualquer meio de comunicação que tenha capacidade de comprovar que ele recebeu a mensagem. Tem que ser usado, pode ser o WhatsApp. O WhatsApp dá para saber que a pessoa leu a mensagem? Não, então isso pode ser usado. Você pode convocar o trabalhador. Qual é o prazo mínimo? 2 horas, 3 horas, um dia? A lei falou 3 dias. Você convoca o trabalhador por no mínimo 3 dias de antecedência. Fulano, hoje é dia 20, eu vou precisar que você trabalhe comigo dia 23. Ok? Dia 23 eu preciso que você trabalhe comigo de hora tal. Mandou pelo WhatsApp, pelo e-mail, por escrito, por telefone, não fica o registro, né? Mas ele está sabendo. E o trabalhador pode ler a mensagem e responder sim ou não. Se ele não responder nada, a lei trouxe. O silêncio dele significa que ele recusou. Significa que ele recusou o trabalho. Como assim recusou? É livre, ele pode ter feito um outro compromisso no dia 23. Então, o trabalho intermitente é livre entre as pessoas. Vocês conseguem visualizar alguma empresa que pode usar esse trabalho intermitente? Alguém que pode ir trabalhar 1 hora, 2, não ter regra geral? Farmácia? Com quem seria? Com farmacêutico? Muito bem, pode ser uma. É um trabalho intermitente, pode ser feito isso, né? Professor, né? Restaurantes, tem o garçom. Então tem várias empresas que podem se beneficiar do trabalho intermitente. Ele pode ter um número incontável de funcionários. Se ninguém trabalhar, ele não paga nada. E esse trabalhador pode ter assim 10, 15, 20 contratos. Ele vai fazer a agenda dele para não ficar. Você lembra da diarista aí que vai em casa, quando você liga para ela, eu queria que você viesse, mas não dá porque eu já agendei. Mais ou menos a mesma coisa. Certo? Então esse é o contrato de trabalho intermitente. Tem as regras próprias que vão estar escritas aqui, vocês vão conseguir verificar, né? O que mais que eu quero dizer aqui? Isso aqui é uma novidade, pois não? Se ele confirmou que vai comparecer, certo. Se não comparecer, pode ser lançada uma falta? Não pode. A lei, no parágrafo 3º ali, ele diz: havendo a confirmação e uma das partes deu causa que não houvesse o trabalho, será reembolsado 50% do período que foi contratado. Então eu chamo alguém para trabalhar, convoco para trabalhar 4 horas, o valor já estava acordado, porque o contrato é por escrito e foi feito lá atrás, o preço está fácil. Ele vai trabalhar 4 horas e fez a conta dele, eu vou ganhar aqui R$200 para trabalhar essas 4 horas. Se ele não for, ele vai pagar uma multa de R$100. A multa não é falta, é a multa, 50% do período que ficou frustrado. Ele paga para o patrão. E a mesma coisa, o funcionário, se for lá e o patrão falar, desculpa, mas não teve aí, volta aí, tchau, valeu, R$100 ele vai levar e não vai trabalhar nenhuma hora, mas vai. Respondido? Mais uma pergunta? Pois não? Esse pagamento é mensal? É o que eu vou falar agora. Mais alguma pergunta? Então vamos lá, vamos responder o colega. Olha, o parágrafo 6 diz assim: ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Não trouxe a lei o que é um período de prestação de serviço. Nem eu, como advogado, vou me arvorar a
usurpar a competência de quem tem que regular o que é o período de prestação de serviço. Será que é por dia? Será que é por semana? Por quinzena? Por mês? Hoje, quem trabalha por hora recebe por semana. O horista, ele acerta por semana. Eu não sei se o trabalho intermitente vai ser obrigado a pagar por semana, mas tem uma dicasinha aqui, ó. O parágrafo 1º diz que quando ele terminar esse tempo, ele vai receber a remuneração. As horas que ele combinou, o preço está lá no contrato de trabalho. Ele vai receber férias proporcionais por terço, 13º proporcional, o repouso semanal remunerado e outras verbas e outros adicionais da lei, periculosidade, salubridade, adicional noturno, que tiver aqui, são aqueles que estão na lei. Percebe que se você for pagar isso por dia não dá. Quantos dias tem que trabalhar para ter um dozeavo de 13º de férias? 15 dias. Então o trabalho intermitente, eu não sei te responder o que é o período de prestação de serviço, se eu posso pagar por mês. Se fosse responder uma prova hoje, ou perguntar minha opinião, eu diria que o intermitente vai ser um mensalista. Para mim, o intermitente é o mensalista. Só que como eu digo, eu não tenho certeza e não tenho essa informação. Ao final de cada mês, ou de cada período de prestação de serviço, vou usar aquilo dali, vai ser pago todo o direito daquele para ele fazer. Vocês estão percebendo que quando terminar o contrato que você estabeleceu, ele não vai ter direito a nenhuma verba rescisória aqui, que ele já recebeu férias todo mês, 13º todo mês. Então praticamente é um tipo de acerto para se assemelhar ao que acontece no Japão, nos Estados Unidos. Como eu disse, assemelhar, porque lá pagou, recebeu, o outro dia você não tem garantia de nada. Cada dia é um novo dia. Sim. Sim, vai ter. Vai continuar aqui. Mais para frente aqui, ó, ele está dizendo que o recibo que você tem que fazer do intermitente tem que ter essas verbas aqui descritas desse jeito, e o empregador tem que entregar o comprovante do depósito do fundo de garantia e o comprovante do recolhimento previdenciário. Um vai acontecer no dia 8 e o outro lá no dia 20. Pois é, aí nessa hipótese, vamos dizer que não seja necessário a cada período de trabalho. Certo. Então, nesse caso, o empregador deve juntar E no dia que ele puder comprovar, fechar, pode ser alguma coisa desse sentido. Porque o fundo de garantia, ele é um funcionário de carteira assinada, ele tem fundo de garantia, ele tem 13º, ele tem férias, ele tem DSR, ele tem recolhimento previdenciário, ele tem tudo como trabalhador. Só que é calculado por horas, o horário dele é previamente combinado com o patrão e ele recebe os seus direitos trabalhistas assim que termina o período de prestação de serviço. Ok? E a cada 12 meses, o empregado tem direito a férias. Ele está recebendo todo mês um 12avos. Aí ele trabalhou 12 meses na empresa. Ele adquiriu o direito de férias? O que vocês acham? Sim, ele vai ter direito a um mês de férias, período no qual ele não poderá ser convocado para trabalhar. Mas vai ganhar algum valor? Não vai, porque ele já recebeu cada mês. Entenderam? Só o gozo. Fala, fulano, você está de férias. Sim, mas e agora? Vou para onde? Sem dinheiro. Você recebeu 12avos com mais um terço. Guarda. Podia fazer a poupança. Vai guardando, né? Você está vendo que é uma nova regra? Nós vamos ver como é que isso vai acontecer a partir de 11 de novembro. Essas coisas a gente vai, com certeza terão mudanças, terão regras aqui. Nossa ideia aqui é só dar uma noção geral. Ali, no slide depois vocês vão ver, colocando o que é mensalmente, aqui que é a minha opinião, o que é anualmente. Opa! Uniforme, acabou o problema. Uniforme, quem tem que lavar o uniforme é a empresa ou o trabalhador? Depende. Se aquela vestimenta se lava com o mesmo produto da roupa de casa, então é o trabalhador. Mas se ela precisa de um produto especial para lavar, então é a empresa. Então quem trabalha com, eu não sei, não trabalho, vocês podem me ajudar. Posto de combustível, tem que usar um produto especial para lavar aquela roupa?
Se a resposta for sim, o detergente fulano, e cuidado para não poluir o meio ambiente, porque não sei o quê, aí quem tem que lavar é a empresa. Quem trabalha com mecânica está cheio de graxa e tudo, e não pode soltar graxa no meio ambiente, que é um tipo de lubrificante que polui, não sei o quê, a empresa que vai lavar. Mas se usa sabão em pó, é amaciante, vai botar junto com a roupa de casa e acabou. E a empresa pode colocar o que no uniforme? Ela pode pôr o que ela quiser. Então tem gente que vai andar parecendo ali um neon, brilhando ali, de tanta propaganda no uniforme. Agora ninguém pode mais reclamar. E tem que devolver, porque o uniforme não pertence ao trabalhador. O uniforme é de propriedade da empresa. Ela é obrigada a fornecer a vestimenta e aí é dela. Trabalho de tempo parcial. O trabalho de tempo parcial aqui era uma regra que tinha, ela ia até 24 horas, 25 horas, agora subiu um pouco para 30 horas. Trabalho de tempo parcial é uma outra forma de trabalho, não é esse que a gente tem de 8 horas diárias, não é essa forma como está colocado. Eu vou passar aqui porque o nosso tempo já deve estar perto do fim, né? Quantas horas agora? O celular está para ali? Quantas horas? 7 e 8, 7? Opa! Banco de horas. Banco de horas o sindicato só autorizava. Agora só precisa autorizar se for anual. Está vendo que o sindicato que tem papel, muita gente fala, acabou o sindicato. Não. Muitas coisas que o sindicato só ele fazia, começou a dar autonomia para o trabalhador. Banco de horas, o funcionário pode firmar banco de horas com a empresa? Pode, por acordo individual, trabalho escrito. Banco de horas, não depende mais do sindicato. Próximo. Se for anual, depende. Jornada 12 por 36. Não existe hoje jornada 12 por 36, a menos que o sindicato autorize. E vários advogados ingressam com ação pedindo hora extra, porque não existe o 12 por 36 se o seu sindicato não autorizou. Mas a partir de 11 de novembro, o 12 por 36 pode fazer parte do contrato individual do trabalhador por escrito, mas é o trabalhador que decide se tiver 12 por 36. E agora resolveu o problema. Se o dia que eu trabalhar cair no feriado, vou ganhar dobrado? Alguns sindicatos dizem que sim, outros dizem que não. A CLT veio e falou, acabou. 12 por 36 é 12 por 36. Caiu no feriado, azar o seu. Caiu, folgou, caiu fora do feriado, tudo bem. Você não vai ganhar nem mais nem menos por isso. A hora noturna é das 10 às 5, mas tem uma súmula que diz que quem continua trabalhando depois das 5 ainda tem mais direito ao adicional noturno, só que aquela hora excedente. Várias ações da Justiça do Trabalho. A lei vem e diz, não tem mais essa prorrogação. Então, se você ganhar 20% de adicional noturno sobre o seu salário, já está incluído tudo. Não tem aquela hora adicional depois que passa das 5 da manhã. São umas teses que aparecem, está firmada lá no Judiciário. Ok? Então, 12 por 36 não vai precisar mais de sindicato, só o trabalhador. Compensação de jornada. Pode ser pactuada agora uma novidade, uma jornada. Podia ser feito com o trabalhador, e pode ainda, né? Compensar horas. Quando você trabalha um pouquinho a mais hoje, amanhã não deixa você sair. Só que tinha que ser dentro da semana. Agora pode estender até a semana seguinte. Não deu essa semana. Claro, às vezes tem o sábado. Não tem mais dia nenhum da semana. O último dia da semana é o sábado. Trabalhou, não teve com o que compensar, hoje tem que pagar. A partir de 11 de novembro, tem até a semana seguinte para compensar as horas. E agora tem a compensação de jornada. O jornada de trabalho é o dia inteiro. Jornada de trabalho é o dia inteiro. Você pode fazer uma compensação. Quando você trabalha esse dia, e semana que vem, ou essa semana, você folga no outro. Só o sindicato hoje pode. A partir de 11 de novembro, o trabalhador já passa a ser mais capaz, né? Relativamente capaz, deixa de ser tão assim incapaz e pode negociar abertamente. E diga, não era isso que acontecia? As empresas veladamente não faziam isso? Então pode, por exemplo, compensar a jornada de trabalho que ele ia folgar por um outro dia, como um feriado, né? Vamos lá. Acabou isso. Acabou.
O Ministério do Trabalho não vai receber nenhuma comunicação, nem aquela da hora extraordinária para trabalho assim, inadiável. Você podia fazer, ainda pode, só que você tinha 10 dias para comunicar ao Ministério do Trabalho que aconteceu aquilo. Isso foi retirado, teve uma alteração que retirou esse comunicado aí. Tá? Remuneração, outra parte importante. Agora, o que entra, o que integra para salário? Deixa eu ir para frente aqui. Remunerações habituais, como auxílio alimentação, bônus e prêmio, não incorpora a base salarial e não incide nem FGTS nem INSS. Isso vai ter impacto no trabalhador, isso é uma coisa ruim da reforma, porque o trabalhador foi impactado com relação a isso. Algumas coisas que faziam parte e pagava previdência, hoje não paga mais, mas é 0,001%, imagino eu, que acontecia essa situação. Ajuda de custo que passava de 50%, quer dizer, hoje, né, que eu fico falando passado porque já tem a lei, né, mas ainda está em vigor, né? Então, a partir de 11 de novembro, qualquer valor de ajuda de custo não paga mais encargo previdenciário, não gera direito trabalhista. E havia um limitador ainda nessa época, que até 50% é assim, passou de 50% aí paga os direitos trabalhistas e todas as coisas. O patrão resolvia dar um bônus para o funcionário ali, pronto, tinha que pagar 10º, férias, entrava para FGTS, para Previdência, e o patrão, desisto, eu não vou dar prêmio nenhum para funcionário, vou comprar lá na loja e entregar. E depois o funcionário entrava na justiça dizendo, eu tenho salário in natura, eu tenho algo aqui que recebia. Então essa questão foi abordada e ficou definido algumas coisas que não fazem parte do salário, tá certo? Como por exemplo, aqui deixou bem claro, ajuda de custo não paga, auxílio alimentação quando não é em dinheiro, não paga, quando é diário para viagem, não paga, quando é prêmio e abono, também não paga. Tudo isso o patrão pode dar para o trabalhador e não incorpora no contrato de trabalho dele, não paga INSS, não paga FGTS. Aí veio lá dizendo ali, mesmo que seja habitual, não se incorpora, não perde. Aquela ideia de que a Justiça do Trabalho diz, você pagou habitualmente e incorporou ao salário. Não existe isso para essas verbas, pois não? Agora é o seguinte, eu advogo para empresas, minha atividade hoje basicamente é a advocacia empresarial, defender o que a empresa precisa. A gente vai lá fazer as defesas trabalhistas, né, tributárias, etc. Mas eu também advogo para alguns trabalhadores. E eu digo para vocês, o colega que estiver trabalhando numa empresa que for entrar com a reclamação trabalhista, ele agora vai tentar dizer que aquilo não é ajuda de custo, porque a ajuda de custo tem um fim específico. Por exemplo, eu pego um trabalhador que mora em Rio Branco, reside em Rio Branco, fulano, você precisa ir lá para Sena Madureira, morar lá, ficar lá, aí eu transfiro, mudo ele de residência e dou para ele uma ajuda de custo. Veja que tem um motivo. O cara mora aqui, eu vou dizer por que eu estou dando ajuda de custo para ele. Ajuda de custo não é para ele viver, não, tem um fato. A segunda coisa aqui, auxílio alimentação, eu não posso dar em dinheiro, vou dar em ticket, vou dar de alguma maneira, e isso não vai incorporar, mas se eu der em dinheiro, salário disfarçado. A justiça sabe disso. Diária de viagem, dou diária para ele lá, mas ele não viajou? É de salário disfarçado. Então, como advogado, você vai tentar mostrar que aqui foi desvirtuado, está usando aquele nome, mas ele de fato não é aquilo. Há bônus e prêmios. O prêmio aqui tem uma regra. Tem empregado que, quando é contratado, fulano, você vai ganhar R$1.000, mais R$100 de gratificação. Isso é remuneração. Muita gente está falando, gratificação não paga tributo, não paga mais nada. Não paga se for em razão de desempenho superior ao extraordinariamente esperado em suas atividades. Você também tem que provar por que você está dando a gratificação para não virar remuneração. Então não basta só ir lá no contra-cheque, escrever a palavra prêmio, gratificação e está livre. É assim, a coisa não funciona dessa maneira. O governo sabe que se tenta burlar a Previdência e os direitos trabalhistas e vai continuar fazendo. Então, remuneração é só importância
fixa, estipulada, combinada, as gratificações legais, são as que a lei manda colocar, periculosidade, salubridade, sono noturno, e as comissões pagas pelo empregador. Agora há pouco tinha um empresário dizendo, eu fui numa palestra, disseram que comissão não paga. Até o dia 11 de novembro, tanta coisa vai aparecer e alguém pode estar enganado, fiquem atentos. Mas comissão, li para ela, comissão paga sim. Então, pagar gratificação e tentar burlar o fisco, ou o trabalhador, o advogado e o fisco vai estar de olho nisso daqui. O que ele fez para merecer essa gratificação? O que esse grupo fez? O patrão tem que ter uma justificativa. Olha, recebemos um elogio muito bom, era para ser feito em 3 dias, eles fizeram em 2. Então você tem que ter uma explicação. Pois não? Ela tem uma legislação própria, né, que fala de gorjeta, já foi recentemente regulamentado sobre isso, a questão da gorjeta lá dentro do restaurante. Eu não saberia aqui te responder aqui, não teve nessa reforma, porque ela já tinha sido tratada antes, já tem uma lei específica já tratando isso. Mais alguma pergunta? Então, remuneração é isso, pois não? Remuneração é isso. Remuneração deixou claro que faz parte e o que não faz. E mesmo que seja habitual, o juiz não pode mais incorporar. Tá bom, o que mais? Reforma trabalhista. A jornada de trabalho normal é de 8 horas diárias, 44 semanais, nada disso foi mexido. Agora tem um trabalho intermitente e o regime de tempo parcial. As 8 horas continua a mesma coisa, não mudou nada, passou de 8 horas, vai ter hora extra, né? Inclusive, uma coisa boa que aconteceu foi que limitou, tirou a hora itinere, que é poucas empresas aconteciam isso, mas é o tempo em que levava o trabalhador no transporte próprio da empresa, da casa dele até o trabalho. Isso era considerado como tempo à disposição do trabalhador e era remunerado como horas extras. Locais que não tem ônibus, linha pública, não tem como comprar o vale transporte, a empresa passava e pegava os trabalhadores. Na hora que ele subia no ônibus, já estava contando como hora à disposição do trabalhador, hora extra. É chamado horas itinere. Não mudou nada, acidente de percurso continua a mesma coisa. As regras previdenciárias não alteraram. Mas a hora extra, por estar dentro do veículo que o patrão está te carregando, muita gente ganhou isso na justiça, porque tinha, acabou. Vocês têm uma ideia por que foi criada a hora itinere? No Brasil rural, de 1940, passava na cidade, pegava todos os trabalhadores, até chegar no campo, 1 hora sacolejando lá em cima do caminhão para ir, 1 hora para voltar. O legislador da época falou, não, tem que pagar, tem que fazer parte da hora de trabalho. 1 hora, 2 horas, 3 horas no caminhão, né? Não tem para transporte público, mas quando era particular tinha. Então essa é a ideia da hora itinere, morreu com a reforma trabalhista. Tá bom? O que mais para falar de jornada de trabalho? Continua o apontamento, mecânico, manual, eletrônico, né? Não mudou nada. O contrato de trabalho aqui é um resumo. Quando é que pode ser verbal? Só a compensação pode ser feita aqui, a hora compensada, né? A jornada compensada, né? A prorrogação de 2 horas extras, que era só com o sindicato, agora pode ser feito individual, o regime 1236 e o banco de horas também está aí por escrito. O que mais? Convenção e acordo coletivo. Ponto final. O que você combinar na convenção coletiva, se vencer, você não tem que manter mais aquilo. Exemplo, piso. Se faz, mas tem a questão da equiparação salarial, para não ter equiparação salarial. Tudo bem, respeitada essa regra, mas venceu uma convenção coletiva e ela não foi renovada, ou renovada, mas não tratou daquele ponto, não tem essa história de falar de direito adquirido, não. Volta a ser tudo o que era antes. Tinha uma gratificação, a hora extra era 70%, venceu a convenção coletiva, volta para 50%. Então a legislação veio deixar isso bem claro, porque o juiz dizia que era o direito adquirido, então veio colocando. A leitura que a gente faz muito disso daqui trouxe uma amarra para o judiciário. Uma delas é o legislado, o acordado sobre o legislado. A lei trouxe expressamente dizendo que o que ficar combinado num acordo coletivo ou numa convenção coletiva é superior ao que está na lei.
juiz não pode desfazer nenhuma convenção coletiva ou acordo coletivo, porque ele agora vai só olhar as formas extrínsecas do contrato, por fora, que são aquelas lá do Código Civil, do artigo 104. Partes são capazes, cada sindicato aqui foi representado por partes capazes. O objeto é lícito, tem alguma proibição do que eles trataram aqui? Não, tudo que eles trataram é o que está permitido na CLT. Aquilo que é proibido o sindicato tratar, não está nesse acordo de convenção. E o juiz faz a última pergunta: tem alguma forma prescrita em lei? Não, não tem. Então acabou. O que eles escreverem vale por sobre a lei. Ou seja, deu uma autonomia muito grande para o sindicato de legislar diferente do que está na lei, naquilo que é permitido ao sindicato legislar. Tem algumas travas? Tem. A própria reforma veio dizendo que não pode o sindicato alterar. Mas, no mais das vezes, pode ser feito. Uma coisa boa que eu gostei foi que o judiciário começa a se igualar com os demais judiciários do país. Vamos julgar conforme o que está na lei. Foi criado um artigo dizendo assim: é vedado criar direitos que não estejam na legislação. Então essa ideia do Poder Judiciário trabalhista de fazer alguma interpretação, que o juiz é livre convencimento, é uma coisa, criar direitos trabalhistas é outra. Uma delas é a incorporação de quem ganha 40% do salário, porque é um administrador, um chefe, né, um gerente, ele tem um salário dele com 40%, ele ficou 12 anos de gerente. Se ele for na Justiça do Trabalho, hoje o juiz manda incorporar. Por quê? Porque um gerente de banco tem esse direito. Então, por analogia, aplicou a qualquer tipo de gerente. E isso acontece hoje. A partir de 11 de novembro é vedado criar novo direito que não esteja previsto na lei. E assim tem outras coisas que o judiciário, como eu disse no início da minha fala, já tem juízes dizendo que não vão respeitar o que essa legislação trouxe, porque a ver deles na visão deles é inconstitucional. Mas, vamos lá. Sindicato, foi acabado com o sindicato? Não, gente. Estou aqui acabando de dizer que o sindicato é necessário para discutir algumas coisas que tem empresas que precisam. Por exemplo, sem sindicato, qual a quantidade mínima de horas com o intervalo do almoço? Mínimo 1 hora, máximo 2. Entre 1 e 2, o patrão e o empregado pode combinar o que for necessário. Na verdade, é o patrão que estabelece. Mas, pelo sindicato, com a reforma trabalhista, você pode reduzir até para meia hora o horário de almoço. Vou repetir. O horário mínimo de almoço, a partir do dia 11 de novembro, se for previsto em acordo ou convenção coletiva, pode ser de 30 minutos. Isso pode ser interessante para algum trabalhador. O sindicato pode decidir ser um trabalhador? Regra geral, não. Ele faz uma reunião com os trabalhadores daquela empresa, daquele setor, e pode colocar. E o período máximo? Hoje, o período máximo sem sindicato é 2, mas a nova legislação diz que o máximo que ele pode dizer com o intervalo entre as jornadas, sabe qual é o máximo? 6 horas. Então, se o acordo coletivo, a convenção coletiva, entender que há bem daquela categoria, ele pode estender até 6 horas o horário do almoço. Vocês conseguem perceber que atividade que pode se beneficiar com isso? Algum tipo de comércio, alguma coisa? Aquele que de manhã é um movimentão, passa o resto do dia no marasmo, e no final do dia, volta o movimento de novo. Hoje, com 2 horas, é o máximo que o patrão pode ser, fica caro, porque tem um monte de trabalhador esperando vir o cliente, mas o cliente não virá nesse intervalo. Então, com 6 horas, pode ser que ele procure o sindicato aceite, eles negociem, pode ter um intervalo de 6 horas. Tem aplicação imediata? Não, só por meio de acordo ou convenção coletiva. E se isso ficar decidido, o juiz não pode alterar. O que mais? Lá já falei que tem prevalência sobre a lei. Aqui no slide vocês vão ver o que pode e o que não pode ser alterado pelo sindicato. Alteração do cálculo do INSS tem a ver com a remuneração. Aqui é um exemplo de um contra-cheque em que teve uma gratificação sem justificativa. Ela fez parte da base de cálculo do INSS e do FGTS. Somou tudo ali
se essa gratificação não tem justificativa, né? Que é o salário disfarçado, né? Vai pagar. Aqui, a lei traz, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Não, você só tem que ter a prova se alguém questionar no futuro e falar, olha, eu deixei de ganhar FGTS, 13º e férias sobre a gratificação que está ali. Seria a prova, a empresa deixa de pagar, mas ela tem que provar que aquilo foi motivado, certo? Motivado. E o motivo, ó, desempenho especial. Houve um elogio. Não é difícil as empresas conseguirem provar por que dá gratificação. Agora, aquelas que pagam salário disfarçado, para não pagar imposto, elas não vão ter como fazer. Isso tem que ser combatido mesmo. Ok? Uma coisa boa também do gozo de férias, olha. Um exemplo aqui, ó, gozo de férias. O gozo de férias do trabalhador vai ser do dia 1º de novembro a 30 de novembro. Pode, está correto. Se você quiser dar férias, quem for dar férias em novembro do ano que vem, pode dar férias nesse período aí. O dia 1º é uma segunda-feira. Desculpa, o dia 1º é uma quinta-feira, 1º de novembro de 2018. Pode dar férias nesse período? Alguém vai poder começar as férias no dia 1º de novembro de 2018? O dia 2 é que é feriado. Aí a legislação trabalhista trouxe que não. Porque agora as férias não podem começar 2 dias antes do descanso remunerado ou de um feriado. Ninguém vai começar férias do descanso remunerado num dia antes do descanso remunerado, nem 2 dias antes do descanso remunerado. Para resumir a história, você ou dá férias para ele no dia 30, porque ó, dia 31 é trabalho, dia 1º é trabalho, mas sexta-feira é um feriado. Então dia 1º não pode, porque o feriado é aqui, mas e nem 31, porque tem que ser 2 dias, então 30. Ninguém, resumindo a história aqui, ó, ou vai começar 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 de dezembro, né? Aliás, novembro. 5, segunda, terça, quarta e quinta. Ninguém vai começar férias em sexta-feira. Acabou. Ninguém começa férias sexta, sábado e domingo. Não vai mais existir no Brasil. Férias só começa segunda, terça, quarta, quinta ou quinta. Isso se não tiver um feriado no meio do caminho aí. Porque tem que ser 2 dias antes. Pode. Final do mês não vai ter problema. Agora no início, não é uma novidade? Pois é, então, ruim essa novidade? Olha aí, tá vendo? Então, declaração anual de quitação. Por fim, eu quero terminar aqui, porque tem muita coisa, não dá para falar, mas eu quero defender aqui a declaração de quitação anual. Gente, que instrumento que nós contadores aqui encontramos? Os contadores vão ser responsáveis por preparar isso daqui. Como eu disse, não vai existir mais homologação a partir do dia 11 de novembro. Não tem. Isso é para comemorar. Acabou a homologação. Como é que eles vão receber o seguro-desemprego? Também não tem mais guia de seguro-desemprego. Acabou. Acabou o guia de seguro-desemprego. Como é que eles vão receber o FGTS? Acabou chave de FGTS. Não existe mais chave de conectividade social. Acabou. A partir de 11 de novembro não existe mais essas coisas. E agora? Não tem homologação, não tem guia de seguro-desemprego e não tem mais chave de conectividade social para sacar o fundo de garantia? A lei trouxe, basta a carteira de trabalho com a baixa. Só. Vou repetir. Só a carteira de trabalho, ele vai no Ministério do Trabalho, quer seguro-desemprego, só dá a carteira. Vai lá na Caixa Econômica Federal, me dá meu fundo de garantia aí, aqui minha carteira. Só isso. Só que tanto o Ministério quanto a Caixa vão acessar na base de dados deles e verificar se a empresa fez um comunicado. Então é só isso que precisa o trabalhador. Vai acertar com o trabalhador? Vou. Então, toma sua carteira dado baixo. Tchau. Toma sua remuneração aqui, tudo que você precisa. Tchau. E ele vai se habilitar. Boa essa notícia?
Acabou, vai 11,90, acabou isso. Silvânia, já que você está falando de homologação, que não tem nada, não precisa mais homologar, como é que vai fazer para quitar essas coisas, dar uma quitação? Se eu posso chamar o sindicato, a lei criou uma faculdade, a declaração de quitação anual. As empresas podem chamar o sindicato para revisar se todos os direitos dos trabalhadores que estão naquela guia foram pagos. Portanto, você pode fazer algo como isso aqui, ó, declaração anual de quitação de obrigações. Nome da empresa, nome do trabalhador e todas as verbas que você pagou mês a mês. Obrigação de dar dinheiro, pagamento, e obrigação de fazer algum comunicado, alguma informação que você era obrigado a fazer. Você coloca tudo, chama o sindicato, confere. O sindicato vai conferir se está tudo pago. O trabalhador, é você ou o sindicato? Confere aí. Está tudo certo? Viram aí as guias do FGTS que está tudo depositado? Viram aí que todas as verbas de salário está tudo pago? Tá. Tudo certo isso aí? Tá. Então assina aqui a declaração de quitação anual. E na Justiça do Trabalho, o trabalhador que chega lá reclamando coisa que ele sabe que já venceu, ele vai ser condenado em litigância de má-fé. Vai pagar o honorário do advogado da empresa e vai pagar uma multa para a empresa por pedir aquilo que já está quitado. Então acabou a reclamação trabalhista de advogado ou do trabalhador que chega lá dizendo assim: me deve o mundo inteiro. Quando você faz movimenta todo o judiciário, está tudo pago, está tudo quitado. Então isso também está na reforma trabalhista para inibir os 3 milhões de processos que a cada ano ingressam na Justiça do Trabalho. Então, você pode preparar, normalmente o domínio logo vai ter isso, a declaração anual de quitação dos direitos trabalhistas. O sindicato conferiu, carimbou, o funcionário assinou, paz. Você sabe que a empresa não vai vai buscar na justiça nada daquilo que está na quitação. Mas tem coisa que não está ali. Isso você pode, não deu quitação. Se não está ali, vai pedir só aquilo. Mas o que já está pedido, nunca mais alguém vai pedir. Então, eu acho que aqui é importante ter os escritórios terem a declaração de quitação de cada uma dessas coisas. Comprovante de que foi quitada as verbas anualmente. Isso é uma prática que vai acontecer, cada escritório tem a sua maneira de trabalhar, mas eu acho que isso é um diferencial no serviço dos contadores, porque põe um ponto final e ninguém mais volta a mexer com aquelas folhas velhas lá quando tiver reclamação trabalhista. Sim. Obrigação não é obrigado, é facultativo. Tá, mas aí para a quitação encerrar, você faz uma obrigação. Não, tem empresa que não vai fazer isso, tem empresa que vai deixar correr, mas tem empresa que fala: olha empresário, eu sou contador, eu queria fazer um termo de quitação para fechar o ano 2016. Pode ser feito a qualquer época. Então a minha pergunta é, por exemplo, o empregado efetivo hoje, daqui 3 meses ou até 11 meses, ele acha que as verbas não foram pagas corretamente. Se diz demitido? Sim. Não, isso aqui é para quem está com trabalho em vigor. Com trabalho em vigor. Depois que você acertou com ele ali na homologação, não tem esse termo não tem sindicato não. Isso aqui é facultativo e é só para quem está trabalhando. É uma espécie de paz entre patrão e empregado. Senta sindicato logo agora, senta o empregado e não tem animosidade, ninguém está brigando. Eu estava me enganando, não tem nada disso. E todo mundo foi feito a quitação geral? Só com quadrativo. Então é por isso que eu acho que é uma boa defesa, é uma boa questão de deixar ali pronto. O empresário olha, então quer dizer que não tem mais nada aqui desse ano 2016, não. O que está quitado está. Ninguém mais vai alterar nada disso. Agora, o que não está dado quitação, ele pode reclamar. Uma hora extra que não foi paga, alguma coisa, ele vai continuar. Mas aquilo que está pago, ele não pede mais. Tá? Bem, e eu falei da quitação da rescisão. Não tem mais homologação. Qual é o prazo que nós temos hoje para pagar os direitos do trabalhador numa rescisão? Depende se o aviso é trabalhado ou se o aviso é indenizado. Então, o mais longo deles é 10 dias, não é? A partir de 11 de novembro, todos são 10 dias. Não existe mais dia seguinte. Todos, absolutamente todos
contratos de trabalho ao serem encerrados são 10 dias. Contrato de experiência, 10 dias. Contrato intermitente, 10 dias. Contrato 10 dias. Tudo é 10 dias. Teletrabalho, que é uma novidade também, você trabalhar em casa, no escritório de contabilidade, daqui a pouco vão estar contratando os funcionários para trabalhar lá. Trabalho remoto, que fala, né? Trabalho intermitente, acessa aí um terminal do domínio aí e faz o serviço, chega tudo por e-mail, ninguém mais vai sair de casa. E o Branco é pequeno, mas já está ruim andar no trânsito. Agora você imagina em São Paulo, você não precisa mais ficar tantas horas no metrô se você pode fazer o trabalho em casa. Mas não tinha na CLT, foi criado. Então essa é uma boa coisa também. Acho que eu já falei tudo o que eu queria falar, mas eu quero perguntar. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Aí, pois não. Aqui na frente, depois lá atrás. Trabalho o quê? Teletrabalho. Certo. O teletrabalho, ele é carteira assinada igual a todos os outros. É um funcionário do mesmo jeito. O patrão tem que ficar de olho se ele, as questões de saúde, ergonomia. E como só existe teletrabalho se tiver meios tecnológicos. Só existe teletrabalho se tiver meios tecnológicos. Leia-se algum equipamento de informática. Então, teletrabalho, o patrão vai definir isso. No acordo de trabalho vai ficar definido o custo que a empresa tem a reembolsar para o trabalhador. É o notebook da empresa ou é o notebook do trabalhador? Tudo isso no contrato de trabalho vai ficar feito. Quem vai pagar, como vai ficar o reembolso da energia elétrica, o reembolso da conta da internet, como é que vai ficar o reembolso disso? Se o equipamento, a mesa, o computador é do trabalhador, como é que vai ficar o reembolso disso? Tudo isso é tratado no início do contrato de trabalho. Certo? No contrato de trabalho você define todas essas coisas. Porque a empresa é obrigada a arcar com todos os custos que estão lá. Inclusive visitar o funcionário para ver se ele está cumprindo as regras de saúde da empresa. Ergonomia, EPI, todas essas coisas. Tá bom? Só não tem controle de jornada, não tem ponto. Não tem ponto para quem faz trabalho externo, não tem ponto para o gerente que ganha gratificação de 40%, e aí foi adicionado esse parágrafo dizendo que teletrabalho também não tem ponto, não tem controle de jornada. Sim, lá atrás. Certo. Não existe mais homologação e a pessoa, o trabalhador, vai lá na caixa para sacar. Ele tira o extrato e confere se está faltando. Se estiver faltando, ele volta na empresa ou faz a reclamação lá na Justiça do Trabalho. Ok? Agora, se você tem um trabalhador analfabeto, né? Você tem um de pouca escolaridade, não sabe nem olhar o extrato da conta dele, quem tirar o extrato da FGTS, né? Com certeza será prejudicado. Mas a lei é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Não, o sindicato não vai olhar. O sindicato não tem mais homologação. Certo? Como não vai mais existir homologação, esse caso vai bater direto na Justiça do Trabalho. Porque hoje o sindicato não homologa, resolve o quê? Eu estou com um trabalhador lá defendendo ele, que a empresa disse, eu não vou homologar, ele está com um ano sem receber seguro-desemprego, o FGTS dele não foi depositado, e a empresa simplesmente prejudicou. Só está resolvendo na Justiça. Sim, os inadimplentes vai bater lá só os inadimplentes, e que a lei seja dura para eles. Que a lei seja dura para quem está descumprindo todos os direitos do trabalhador. Mas não vai ter mais todo mundo lá na Justiça do Trabalho. Pois bem, aí tem a lactante, gente, tem tanta coisa nessa legislação, tanta coisa para poder mudar, que a gente gostaria que vocês lessem. Daqui a menos de 60 dias, ela vai entrar em vigor. É com ela que nós vamos operar, é com ela que nós vamos trabalhar. E informação não cai do céu. Não tem como dizer amanhecer à noite, anoitecer e amanhecer e você saber tudo que tem de legislação. É só leitura. Então, meu telefone está ali, todos nós estamos ali colocando para que vocês tenham acesso, possam fazer,
tirar dúvida, perguntas. O CRC está à disposição, o SESCAP está à disposição, as CONTAC à disposição. Mais alguma pergunta? Sim, Natália. Você acha que essa nova reforma trabalhista, o mercado perdeu, o patrão ganhou? Ganharam todos, ganha de todos os lados. Individualmente teve uma pessoa que perdeu, teve outra pessoa que ganhou, mas é a realidade do mercado. Nada vai, o ano que vem vai ser colocado em prática. Se tiver ruim, nada impede que o mesmo Congresso altere para retornar algumas coisas. E nada impede que seja ampliado cada vez mais, se deu certo. É uma tentativa, afinal são 70 anos de mudança. Para mim, destravou um monte de coisa, só tirou burocracia. Eu não vi perda de direito do trabalhador nenhum. A multa rescisória. A rescisão agora não é mais crime fazer acordo com o trabalhador, agora tem a rescisão por acordo. Já existia lá na França, né? Todo mundo fazia, chegava para o patrão, vamos fazer um acordo. Na verdade, o nome disso é fraude, é crime de estelionato, 171, porque eles estavam enganando a Previdência, sacando indevidamente o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Mas agora é previsto, existe rescisão por acordo, só que ela corta na metade o aviso prévio e corta na metade o valor da multa. Saca 80% do fundo de garantia, os outros 20% só depois, quando a conta ficar inativa, mas não recebe o seguro-desemprego. Essa foi uma timidez que eu vi na reforma, que podia continuar pagando seguro-desemprego, mas pelo menos um mês, para não configurar o tal do crime que ainda vai continuar, quando o patrão e o empregado simulam a demissão sem justa causa para poder ter acesso ao que de fato não tinha. Então, tem a rescisão por acordo e a multa continua 40 nos demais casos, não tem quando pede as contas, tem 20 quando é culpa recíproca e tem 20 agora quando for um acordo. Mais uma pergunta? Sim. Nada, tudo é do trabalhador, fica na conta inativa e ele só saca dentro das regras que são hoje. Contas, quem pede demissão não saca nada, mas fica inativo e ele consegue sacar. A mesma regra é os 20%, entendeu? Os 80% agora, os 20% no futuro, quando aquela conta ficar inativa. Lembra agora, não teve agora, todos os trabalhadores não sacou? Então, se tivesse algum 20% lá, já ia nessa leva, porque é do trabalhador, não vai passar nada para o governo. O pagamento das férias, muito bem, hein? Olha, tanta mudança, né? E o horário não dá, né? Ó, as férias podem ser fracionadas, se o trabalhador quiser, em 3 pedaços. Nenhum deles pode ser menos que 5 dias e um vai ter que obrigatoriamente ter no mínimo 14. Então, é facultativo, não é obrigatório não. Então, o funcionário pode tirar 15 dias agora, no outro dia tirar 10 e no outro dia tirar 6. Fechou os 30 dias. É livre. Um período tem que ter 14 direto, o mínimo. Pode ter mais, mas não pode ser menos. E nenhum deles vai ter menos de 5 dias. O texto constitucional você vai receber cada um quando você estiver saindo de férias. Eu tenho que pagar as férias 2 dias antes do início do gozo. Então eu vou te pagar. É 10 dias? As suas férias? Então tá. Você vai receber 10 dias de férias, um terço sobre os 10 dias e toma aqui para fazer. Mas só isso, claro, quando você for tirar os outros 10, aliás, os outros 15, os outros 5, eu vou te pagar um terço em cada momento. Certo? Então vai tirar férias fracionadas e receber fracionado também. O que mais? Posso encerrar? Então tá. Obrigado a todos.